Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Equity Talks, o podcast que destrincha tudo sobre equity, valuation, M&A e principalmente o crescimento das empresas aí para os pequenos e médios empresários do Brasil. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um tema que muita gente acha que domina, mas poucos realmente entendem o que de fato é a captação de recursos e como utilizar a captação de recursos como uma estratégia de alavancagem, não só de se endividar, aquela dívida ruim, mas como que eu faço para utilizar essa ferramenta que é a captação de recursos para crescer mais a minha empresa. Se você já pensou em buscar um investidor, já ouviu falar de Venture Capital, Private Equity ou até tentou captar dinheiro num banco e não conseguiu, esse episódio é para você. E eu estou aqui com o nosso Head Partner de captação de recursos da Visp. Para quem não sabe, o Head Partner ele é o especialista master, ele é o chefe do setor que cuida dessa parte de captação de dinheiro aqui na Visp Capital. Então, Sérgio, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Pablo. Obrigado pelo convite. Boa noite, galera. Bora falar hoje sobre esse assunto que acaba muitas vezes sendo um bicho-papão, muitas vezes para os empresários, porque quando se pensa em buscar recurso, primeiramente se pensa em dívida e não nos benefícios que isso pode trazer. Então hoje a gente vai trazer aqui os principais erros e os principais acertos, as principais oportunidades para a gente poder mostrar como que isso pode ser usado como uma ferramenta que faz muito sentido hoje para o seu crescimento. Isso aí. E assim, antes de começar, eu já quero pedir pro pessoal aí compartilhar esse episódio com aquele amigo empresário que vive falando aí que falta dinheiro, que tá difícil as coisas. Porque eu vou dizer uma coisa, tá? Muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro. O problema, na verdade, quase nunca, né, Sérgio? O problema nunca é dinheiro de fato. Tem outros detalhes aí que a gente vai trabalhar ao longo desse podcast para te desenvolver e fazer com que você consiga entender a lógica por trás da captação de recursos, tá bom? Então, Sérgio, para começar aqui, eu acho que a gente pode direcionar a conversa para o pessoal entender quais são os principais erros no momento de ir atrás de um recurso, né? Eu acho que primeiro todo empreendedor começa com a necessidade de ter um recurso, então, eu preciso ali de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, chutando valores aqui, tanto faz. Mas ele sempre tenta ir por um caminho que muitas vezes não é o caminho ideal. Então, traz aí quais são os principais erros para que o empresário ele possa se precaver quando ele for lá buscar um dinheiro no mercado. Acho que um dos pontos, Pablo, que a gente sempre pode destacar é quando o empresário ele está num breu total. E esse breu total, quando a gente destaca isso, é ele não conhecer os números do próprio negócio. Um dos principais pontos que acabam interrompendo uma análise de crédito que ela seja efetiva e que ela levante possibilidades de trazer um grande capital é quando tu manda documentos para uma análise de crédito sem tu conhecer realmente a possibilidade de quanto que eu vou necessitar. Porque muitas vezes eu saber quanto eu preciso, mas eu não saber se eu posso acessar aquele valor, isso já nos dá uma possibilidade de poxa, o cara é totalmente sem noção. Ele está pedindo uma coisa que ele nem sabe o que ele está pedindo. Tá? Isso já impossibilita muitas vezes nenhum pedido em um grande fundo de investimento, em um banco, enfim, em uma instituição que vai vir trazer esse aporte financeiro. Outro ponto, tá? Ter um valuation inflado, irrealista, que não traz a real situação de como a empresa está no atual momento, ou mostra que principalmente ela não tem o quê? Planejamento de longo prazo. Porque o valuation ele nos traz essa possibilidade de eu projetar um fluxo de caixa descontado, que é a metodologia usada correta, e isso me leva, digamos, um período de 5 anos para frente. Vou utilizar esses 5 anos porque é a metodologia que a Visp inclui aqui dentro dos nossos produtos e dentro do valuation. É o período que nós entendemos o mais saudável para a gente poder trazer essa projeção. Então isso, muitas vezes, quando eu não conheço, não tenho conhecimento dos números e não tenho um planejamento, eu acabo trazendo
um valuation que ele é irreal, ele não traz o verdadeiro momento e como que a minha empresa pode gerar caixa futuro para isso precificar. Um outro ponto que nós podemos destacar é não ter um plano claro de como usar o dinheiro. Qual é o objetivo? Esse é o ponto. Eu pedir dinheiro simplesmente por pedir dinheiro, eu estou contraindo um passivo para mim. E não um investimento através do capital de terceiro. A gente está falando, e das duas maneiras nós estamos falando em eu pegar um dinheiro com alguém. Agora, a forma de como eu vou usar, isso sim faz a diferença. Ele pode virar um passivo ou ele pode virar um investimento. Tudo através de um bom planejamento e do objetivo claro de como que eu vou alcançar aquilo. Como que eu utilizarei aquele recurso para aquilo multiplicar o meu resultado. E não virar uma última linha lá abaixo, onde inclusive vai prejudicar meu valuation, traz uma série de problemas para minha empresa. Cara, sabe que tem a gente sempre fala daquele caso da WeWork, né, que é uma empresa gigantesca. Os caras captaram bilhões no mercado de forma totalmente descontrolada, não tinham muito claro, não tinha uma gestão financeira do que fazer com aquele dinheiro e, cara, queimou caixa, né? Sem ter um modelo de negócios que era sustentável. O que aconteceu? Quebrou, cara, entendeu? Fechou as portas. Então, tu vê que às vezes até o excesso de dinheiro ele pode te prejudicar. Eu tinha um amigo que é empreendedor até aqui da Serra Gaúcha, de Caxias, que ele sempre falou assim para mim, cara, o dinheiro é um péssimo conselheiro. Quando tu tem dinheiro em excesso, tu toma péssimas decisões. Então, não adianta o cara só ir atrás de capital e não ter uma estrutura financeira sólida, né, Sérgio, que vai possibilitar tu investir esse dinheiro da forma correta para que aquilo não vire uma dívida, para que aquilo não tome um outro rumo e eu consiga aplicar corretamente. Então, acho que uma dica que fica muito claro assim nisso que tu trouxe é, cara, para que tu vai usar esse dinheiro? Tu tem um planejamento financeiro sólido, estruturado, onde tu vai investir, onde tu vai aplicar essa grana, que ela vai multiplicar várias vezes e vai conseguir pagar essa dívida? Então, para mim, isso fica muito claro e tem exemplos práticos aí de empresas gigantescas que deram errado, na verdade, para captar, né, cara? Perfeito, eu acho que é o ponto crucial no sentido que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode muito bem ser algo, pode ser um rompedor, né? Um rompedor de paredes no sentido de me jogar para cima, de eu alavancar, de eu crescer, sendo que eu só vou conseguir isso através desse investimento, mas também pode ser o meu calcanhar de Aquiles, né? Onde no momento que eu não souber lidar com aquilo e como trabalhar com aquilo pode acabar me levando para o fundo do poço, que num sentido de a longo prazo, sem ele, eu teria uma vida útil maior com o meu negócio. Porém, aquilo pode encurtar um pouco a minha vida útil por eu não saber utilizar aquela ferramenta que eu fui atrás, né? Mas perfeito, Pablo, concordo total com isso. E aí nós temos inúmeros exemplos com relação a isso, assim como tu trouxe aqui para nós, né? Um dos pontos que eu já vi de mercado foi o de fracasso, justamente isso, foi uma startup o chamado SoftBank, tá? Que injetou bilhões, teve uma injeção de bilhões, né, dentro da sua estrutura, que seria um modelo sustentável, uma conta, né, uma empresa onde já tinha uma validação já de mercado, mas não soube utilizar bem o dinheiro. O que eles deixaram de lição dentro do erro que eles cometeram, né? Eles não tiveram, o crescimento deles não teve lucratividade, né? Então se teve uma queima do produto deles dentro do mercado, eles não souberam otimizar a questão de custos e despesas, o que afetou diretamente EBITDA, não olharam para CAC, não olharam para LTV, acabou perdendo o investidor que trouxe esse capital. E isso o que estruturou é coisas que a gente sempre bate aqui para os nossos clientes, né? É sempre olhar para a estrutura olhando, por exemplo, aqui a gente tem um problema claro, olhando para CAC e LTV. A gente cansa de bater isso com os nossos clientes, a gente cansa. E quando o pessoal não
entende esse conceito, o porquê disso, né, a gente fica um pouco de mãos atadas no sentido de desenvolvimento de trabalho e de estar esclarecendo qual é os benefícios da gente ter esses indicadores mais bem pontuados aqui dentro da Visp para os nossos clientes e para todos os empresários que estão podendo nos escutar aí. Tá? E, cara, parece que não, tá? Mas uma das coisas que eu mais vejo que gera problema e impede que mais negociações de investimento aconteçam, e aí pensa assim, a gente está falando aqui para o pequeno e médio empresário, e eu acho que vamos dar um passo atrás e deixar muito claro assim, ó, que se você precisa de dinheiro, tem duas formas básicas de se buscar esse dinheiro. Né? Tem a forma tradicional, via dívida, onde tu vai ir num banco, vai ir num fundo de investimento e tu vai pegar esse empréstimo e vai pagar esse empréstimo depois com juros. Essa é a forma como todo mundo conhece. E tem como tu captar dinheiro através de equity também. São duas verticais diferentes. E via equity tu precisa saber o quanto que vale a tua empresa para conseguir precificar. Pô, vender 10%, por exemplo, da minha empresa equivale a quantos milhões, a quantos mil reais. Então, tem essas duas linhas. Quando a gente vai falar de ir atrás de um investidor que vai comprar equity no negócio para alavancar ainda mais a empresa, uma das principais coisas, Sérgio, que eu vejo é isso que tu acabou de trazer. É uma desorganização financeira, uma desorganização em relação aos indicadores da empresa. Ele não consegue apresentar os dados de forma clara. E muitas vezes porque nem ele tem os dados de forma clara. Esse eu acho que é um ponto, né? Nem o próprio empresário ele consegue identificar os indicadores de CAC, ROI, LTV, ROAS, TIR. Ele não mensura isso. A maioria dos empreendedores que eu conheço, ele olha a caixa. O que entra, o que sai, o que sobra. E aí, a partir disso, é dedo no vento, na verdade, né, cara? Eu concordo. Vamos entrar num assunto, então, aqui, talvez, que isso fique mais bem detalhado para o pessoal, que a grande maioria das pequenas, vamos migrar aqui, né, o foco nas pequenas e médias, tá? Que é o nosso intuito hoje de trazer informação para essa galera. A maioria não está preparada para atingir, para chegar e acessar um capital, vamos lá, 2 vezes um faturamento anual. Por quê? Porque para eu ter isso, eu tenho que ir para um banco, primeiro que um banco não vai trazer isso. Então a gente está falando de buscar um aporte com um investidor anjo, com um possível sócio ou com um fundo de investimento, tá, que olhe para esse tipo de operação. E aí nós estamos falando de fundos de private equity. Tá? Essa é a denominação para os fundos que entram dentro desses negócios, aportando um valor e em contrapartida eles querem uma fatia do negócio, dos resultados, né? Fora a questão da dívida. Varia um pouquinho de modelo para modelo. Aqui a gente está dando um exemplo, tá? Porém, um fundo para vir e aportar um valor desse, eu tenho que estar extremamente organizado, ter uma estrutura de governança bem denominada e bem clara, tá? E vamos lá, a maioria não está preparada para isso porque entende que uma contabilidade aonde vai te trazer isso é muito cara, uma estrutura de organização, e aí eu coloco time bem qualificado, ou até mesmo treinamento para o time, para qualificar o time e eu começar a formar isso dentro de casa, também é caro. Tá? Então falta um pouquinho dessa visão de controle dentro de casa, para eu entender que o investimento que eu venho para controle, em algum momento eu terei um benefício para poder acessar um capital de maior escala. É isso aí. Então, o que o Sérgio está trazendo aqui, na verdade, olha, tu é pequeno, tá tudo certo. Mas se tu quer jogar o jogo dos grandes, tu quer ter um dinheiro mais pesado para crescimento, sem sombra de dúvidas, tu precisa investir em governança. Se tu quer ficar captando dinheirinho baixo, ok, tu até consegue, né, Sérgio? Tu tem uma ideia assim, mais ou menos, por exemplo, o cara que vai para um banco, quanto que ele conseguiria se alavancar? Imagina um cara que fatura 100 mil por mês, 150 mil por mês. Existe uma métrica geral de mercado, algum percentual que ele possa multiplicar, por exemplo, percentual X
do faturamento dele, ele conseguiria captar algo nesse sentido, não? A gente estima, Pablo, em torno de uns 3 faturamentos mensais é o que a instituição financeira vê como uma possibilidade de liberação de valor. Claro que tudo isso também vai demandar do poder de pagamento dele. Por isso, a questão das demonstrações contábeis bem alinhadas e com a realidade da empresa, tá, leva uma confiabilidade maior. Tá? Um exemplo simples. E a gente sabe que no pequeno e no médio isso acontece muito. Não declara todo o faturamento. Isso vai me prejudicar no momento que eu for para o banco. O cara não tem lastro. Exato. Para poder comprovar aquele faturamento, né, cara? Exato. Então vamos pensar o seguinte, o cara que fatura ali seus 150 mil por mês, ele teria capacidade e potencial de captar uns 450 mil. Perfeito. Chute, né, linhas gerais aqui. Agora vamos imaginar que esse cara, ele se organizou. Que esse cara começou a implantar a gestão, começou a declarar faturamento, tem uma estrutura de governança um pouco mais robusta e ele começou a acessar o mercado de equity, começou a ir mais profundo de investimentos, começou a pensar em algo maior. Esse cara que antes teria o potencial de captar uns 450 mil, tu estima que ele teria mais ou menos assim, o alcance de quantos mil reais em termos de equity, com uma estrutura mais organizada? Eu vejo que esse ponto, com uma boa apresentação do seu modelo de negócio, tá? Com um planejamento estratégico, né? Um business plan para tu apresentar. Tá? Isso pode elevar tranquilamente uma possibilidade de até 10 vezes o faturamento do cara, com uma estrutura de apresentação, onde tu vai trazer números factíveis, né? Tu vai trazer uma ideia de, como assim nós fizemos 5 anos para frente de investimento, de possibilidade de resultados, de caixa futuro. Isso pode me possibilitar tranquilamente 10 vezes o meu faturamento, a minha busca, se não for mais. Depende, né? O produto, depende o ramo. Tem uma série de verticais aí, de possibilidades que isso pode variar, mas 10 vezes é um número bem... Aí tem as variações, né? Óbvio que não dá pro cara tomar como verdade e querer depois brigar com a gente. Exato. Aqui. Mas a gente mostra a diferença de 3 faturamentos para 10, a grande diferença que é tu estar organizado e é tu não estar organizado. Aí vamos lá, entrou no outro ponto agora. Tenho o dinheiro na mão, agora eu consigo me organizar e colocar a grana dentro de casa. A gente volta para aquela questão de se o cara tem dinheiro dentro de casa e não está organizado, provavelmente ele está arrumando um problemão. Né? Ele não tem onde aplicar esse dinheiro. E como é que tu acha que é interessante o empreendedor analisar se ele está apto para captar esse dinheiro e ele sabe onde investir? Assim, porque... Cara, às vezes eu converso, por exemplo, com donos de agência de marketing. A gente conversa bastante com agência de marketing. E aí ele nem sabe, pô, cara, mas para que eu vou captar esse dinheiro? Mesmo que ele tenha dinheiro disponível, às vezes ele não sabe o que fazer com a grana, sabe? Então, tem exemplos assim de empresas que se alavancaram e como que eles utilizaram essa alavancagem, como que eles utilizaram esse dinheiro para conseguir crescer mais? Quais as formas, né, que Com certeza, isso é uma coisa que inclusive aqui na Visp a gente impulsiona muito, né? Mas eu vou trazer uma estratégia onde um dinheiro pode ser bem utilizado com uma possível busca, tá? É eu aumentar, por exemplo, o meu market share. Como é que eu aumento o meu market share dentro do mercado que eu trabalho? 2 formas. Eu posso aplicar isso em comercial, né, abranger mais estrutura comercial, trazer um corpo maior onde eu vou investir em vendas, vou investir em marketing para esse crescimento, onde eu vou enxergar isso através do meu aumento da receita. Isso pode acontecer sim, mas eu sou ainda muito fã, né, é uma estratégia que é receita imediata e é algo que tu consegue trazer sinergia para a tua operação. É tu fazer o quê? Aquisição de uma empresa do mesmo segmento, ou nem mesmo do mesmo segmento, mas uma operação que vá, inclusive, abrir uma linha de receita a mais, mas que tenha sinergia com o teu negócio. Né? Não limite-se apenas a buscar uma operação para adquirir que tem que ser só um provedor de internet. Vou buscar um provedor de internet. Isso te engessa muito. É bom?
é bom, mas não prenda-se somente ao mesmo setor. Tu pode gerar uma linha de receita a mais com uma compra de uma empresa que tem sinergia com a tua. Então eu vejo a aquisição de uma nova empresa como um ótimo investimento. Isso é receita imediato. No momento que eu estou adquirindo, eu estou comprando margem junto. Então isso é um bom exemplo. Como é que a gente pode falar sobre isso, né? A gente tem N cases sobre isso, mas a gente pode citar, por exemplo, a Ambev. Que quem não conhece a Ambev, né? Mas a Ambev é um dos cases onde eles onde eles juntaram, na verdade, né, o Paulo Lemann. Cara, sabe um case assim, ó, que eu gosto muito disso que tu tá falando, que para mim é um dos maiores exemplos da Ambev. Né? Como é que a empresa pode crescer de forma estratégica, estruturada, combinando essa gestão financeira rigorosa, combinando a captação de recursos inteligentes com estratégias de M&A. A gente faz aqui os processos de leverage buyout, né, que é uma compra alavancada, ou seja, tu capta dinheiro do mercado para fazer uma aquisição de uma empresa, sendo que a estratégia principal é cortar os gastos, os custos, despesas, para que essa empresa ela passe a gerar mais lucro e esse lucro pague a parcela do financiamento que eu tive. Então, a Ambev, lá nos anos 90, né, dentro do setor cervejeiro ali do Brasil, que era altamente pulverizado, que tinha empresas tipo Brahma, Antártica, que ficavam sempre se degladiando, competindo entre si. Só que isso, cara, como todo setor, tem uma concorrência ferrenha ali. Né, e geralmente não tem uma estratégia clara sobre como dominar esse mercado. Foi aí que o Jorge Paulo Lemann lá e a 3G, né, que é a 3G Capital, um fundo de investimentos, entraram em cena. Então eles entenderam que para criar uma potência a nível global, daí, óbvio, tendo uma visão muito mais ampla de crescimento, eles precisariam unificar essas operações. E aí, unificando, eles iriam reduzir os custos, ganhar escala e assim por diante. Então, eu acho que assim, o primeiro grande movimento deles foi a fusão entre a Brahma e a Antártica, dando origem à Ambev. Né? Mas o diferencial desse movimento foi não só unir as marcas, mas fazer com que elas se reestruturassem toda a empresa para aumentar a eficiência e a lucratividade. Então, para mim, a Ambev hoje é um dos principais exemplos desse que você trouxe aí para poder se alavancar, construir um império, construir algo maior com recursos de terceiros, de uma forma que a conta ela feche. De uma forma que pare em pé toda essa estrutura aí de captação, de gestão financeira e de aquisições de outras empresas. Muito top. A gente tem... Isso a gente pode falar, né? E o que a Ambev, né? O que, por exemplo, a gente tem mais histórias, se a gente quiser contar, Nubank, iFood, quem mais que a gente pode citar? A SoftBank mesmo, que nós falamos antes, né? O que a gente pode citar como ponto em comum entre todas elas? Todas elas cresceram, né, tiveram um crescimento exponencial através de investimento ou através de aporte de um banco, de um fundo. Todas seguiram o mesmo caminho. E aí, Pablo, eu acho que provavelmente tu vai concordar comigo, mas tu concorda que muitas barreiras para se romper só através do capital de terceiro. Não que eu não possa ter a questão do capital próprio, sim, mas o tempo que eu vou levar para crescer com o capital próprio, ele vai ser muito maior do que eu posso crescer no curto prazo com o aporte de um banco, de um investidor e tudo mais. Então, essa barreira para se romper muitas vezes vem através dessa ferramenta, né? Cara, eu estava falando, antes aqui de entrar para gravar junto contigo, com um proprietário de uma rede de academias, mas é uma rede de academias que ela atende um público diferenciado. Tá? Não vou dar muitos detalhes, mas, em resumo, o que acontece? Ele identificou um nicho e uma oportunidade dentro desse setor que existe um prazo, né? E esse prazo ele vai ser ocupado por alguém. Se ele utilizar o próprio recurso da empresa, o próprio caixa da empresa, cara, ele vai ter um crescimento. Só que ele vai conseguir abraçar
3, 5% do mercado. Em compensação, ele pode acelerar esse crescimento, trazer um investidor para poder ocupar esse espaço de maneira mais rápida, óbvio, diluindo um pouco o equity, mas ele tem essa velocidade que precisa. Então, muitas vezes é o timing. Pô, talvez tu que está escutando aqui, tu tem uma oportunidade de mercado, onde tu vai penetrar ele de maneira muito rápida, só que tu precisa de capital para isso, cara, não tem como fazer com fluxo de caixa próprio. Porque o fluxo de caixa, ele leva tempo, tu vai gerar receita, paga imposto, paga custo, despesa, lucro, para depois tu reinvestir esse lucro e não existe mágica. Exato. E é por isso que a gente deixa também o toque para... Eu acho que é isso que diferencia, na verdade, o empresário de outros trabalhadores, tá? E também porque o empresário ele é apaixonado pelo negócio dele. Então ele quer proteger aquilo como um filho, né? Como alguém da família. Tá? Então muitas vezes ele fica com medo de se arriscar um pouco mais para ele poder, né, crescer. Ele fica um pouco cético com o crescimento através de uma dívida. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu gosto de pontuar que é o que diferencia o empresário que cresce muito para o empresário que ele vem naquela lentidão, que vem naquela pegada um pouco mais conservadora. Essa barreira de crescimento só vai ser batida no momento que tu tiver coragem. E a coragem quer dizer em tu ter atrelado contigo estratégia, planejamento, não é só coragem, né? Parece que a gente está falando aqui em coragem no sentido, vou lá, peitaço, tal. Não interpretem dessa forma, por favor, tá? Mas no momento que tu consegue ter um planejamento, entender para onde você vai, entender que tu tem possibilidade de alcançar um crescimento sustentável com aquele valor, né, que tu está buscando, tá? É algo que dilui risco, né? Nós estamos falando de risco. Então isso dilui risco. O empresário que não toma risco, ele não cresce, né, cara? Primeiro que ele nem começaria a empreender. Então, essa mentalidade de tu conseguir administrar o risco, olha, tem um risco aqui de dar errado, mas também tem um risco de dar muito certo. Ô Pablo, e o que o Lázaro do Carmo falava muito, né, que a gente acompanha bastante o Lázaro, e uma das coisas que a gente já viu, eu já ouvi ele citar muito em podcast, é quando perguntavam a ele, né, qual era a maior característica que o Silvio Santos tinha, o grande diferencial do Silvio Santos que ele tinha para os outros empresários, né? E ele enchia a boca para falar que o Silvio batia no peito e não tinha medo de tomar risco. Ele nunca teve medo de tomar risco. E levou ele até onde ele chegou, né? E só deixar um adendo, para quem não conhece o Lázaro do Carmo, ele foi vice-presidente do grupo Silvio Santos, tá? Quem quiser, vai lá na internet, procura vídeos, conteúdos dele, que são conteúdos bem bacanas. Lázaro com S, tá? Lázaro do Carmo, tá? Que vocês vão ver, ele teve uma convivência muito grande com o Silvio Santos, então por isso que eu citei aqui esse ponto, né? Pra gente linkar aí com a questão do risco. O empresário, não tenha medo, não tenha receio de tomar risco. O empresário que não toma risco, não cresce. Cara, eu acho que assim, se o cara é pau na máquina, se o empresário ele tem essa pegada de fazer, de acontecer, de ir pra cima, ele vai dar um jeito de pegar essa grana e multiplicar ela, sabe? Agora o cara que realmente não tem a disciplina para fazer a coisa acontecer, que não tem um planejamento, não tem gestão e tá à deriva, esse cara é melhor nem pegar dívida mesmo. Então nem pega risco. Se o cara não tem esse perfil de pau na máquina, velho, ele vai se ferrar, ele vai se embolar, ele não vai conseguir controlar as finanças dele. Ou ele tem que contratar uma assessoria muito boa para estar do lado dele e ajudar, e aí não vai deixar ele fazer merda. Ou não toma, cara, não pega o dinheiro. Agora, se o cara é pau na máquina, que faz a coisa acontecer e consegue olhar para os números ali, essa conta vai fechar e ele vai fazer fechar, esse cara ele precisa tomar esse risco e ir atrás. Ele tem o dever, cara, na verdade, ele tem o dever ético, moral com a sociedade de multiplicar aquele dinheiro.
Porque pegando dinheiro ele consegue reinvestir no negócio, consegue contratar mais gente, girar a economia. Concordo. E fazer esse dinheiro multiplicar múltiplas vezes para ele e para os outros investidores, né, que estão na volta. Impacto econômico, impacto social, né? Muitas vezes até impacto ambiental, dependendo do produto que a empresa está desenvolvendo para colocar no mercado. Né? Então, há N responsabilidades que a empresa muitas vezes acaba passando batido, né? Que muitas vezes só se olha que o empresário botar dinheiro no bolso, e muitas vezes não é só isso, né? Tem uma série de retornos e impactos por trás que a gente acaba não pontuando, né? É isso aí. Agora, Sérgio, o que na tua visão, vamos lá, o cara tá querendo, legal, ele já entendeu, ele tá desenvolvendo uma mentalidade de expansão, acho que vai muito disso também, essa conversa que a gente tá tendo, desenvolver uma mentalidade de crescimento e de expansão, e saber não colocar limite no seu crescimento. A realidade é que os empresários parece que eles têm medo de crescer, cara. Sabe? É um bloqueio mental que talvez foi instalado lá na infância do cara, que é isso, um empresário local, uma cafeteriazinha e eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Sabe? Às vezes é síndrome do impostor, tem vários gatilhos que acaba bloqueando essa mentalidade de expansão. Mas agora o cara já está entendendo que crescer não precisa ser tão doloroso, que crescer tem como crescer de forma sustentável utilizando o dinheiro de terceiros e não só o próprio dinheiro. Ou seja, a gente está rompendo aquele elástico que está aprisionando ele naquele negocinho local, né? E agora ele já sabe que é possível crescer de várias maneiras utilizando recursos de terceiro. Dinheiro de banco, dinheiro de investidor, um investidor local, um fundo, enfim, tem N formas. Agora, o que na tua visão, atrai? O que ele precisa fazer? Como é que ele se prepara para conseguir acessar de forma mais fácil esse dinheiro? Né? Quais as ações que ele tem que tomar? Por exemplo, checklist rápido, pum, 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 pum. Vai? Imagina que o cara está lá do outro lado nos escutando, assim, ó, umas 4, 5 dicas que ele já pode começar a aplicar hoje na empresa dele, e que vai fazer ele ter acesso mais fácil a esse capital. Vamos lá, então. Digamos então assim, né? O que os investidores realmente querem ver dentro da empresa, né? Que faça tração e que faça eu me destacar no mercado, né? Para eu atrair esse capital de fora, tá? Então, o que a gente pode pontuar? Um crescimento consistente, né? Então, no momento que eu entendo que eu tenho consistência nos meus resultados, eu entendo que, independente do percentual que eu estou crescendo ao mês, ao ano, eu tenho um crescimento. Minha empresa ainda se encaminha para uma alavancagem. Tá? Outro ponto, governança financeira, processos bem estruturados. Tá? É aquilo que nós já citamos, a empresa que tem controle, ela tem números visíveis, ela tem números de leitura fácil, o que impulsiona a credibilidade que a minha empresa tem de gerar resultado agora e no futuro. Indicadores sólidos, como eu vou ler documentos, como eu vou ler números e levantar resultados se eu não tiver indicadores que apontem essa clareza, que apontem a saúde financeira da minha empresa. Vou atrás de indicadores. Para eu, inclusive isso, não só para buscar aqui eu deixo um adendo, não só para buscar um capital, mas para eu entender aonde que a minha empresa está. Indicadores são básicos, pessoal. É básico para tomada de decisão, independente se é para trazer um investimento ou não. Tá? E uma estratégia de saída clara. O que é uma estratégia de saída clara? É eu ter o plano A, o plano B, o plano C. Se der errado isso, eu vou por aqui. Se der errado isso, eu vou por aqui. Se der errado isso, eu vou por aqui. Tá? Então é nós entendermos esses cenários para a gente poder trazer um bom investimento. Né? Eu atrair investidores, eu ser uma empresa visível e com credibilidade para tu, que não me conhece, vir e colocar o teu capital em risco comigo. Se eu te apresentar isso, o que eu estou fazendo? Diluindo o risco de tu perder dinheiro. Então, assim, ó, para resumir,
crescimento consistente, controle financeiro, indicadores sólidos e estratégias de saída, né? Plano A, plano B, o que acontece se esse meu planejamento aqui não der certo? Quais são as saídas ali? Fazer um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário moderado ali para esse investimento. Para eu crescer de forma consistente, pelo menos uma coisa que eu, como empreendedor, como fundador da Visp, fiz aqui, eu acho que é uma sugestão e tem vários modelos de negócios que são semelhantes ao da Visp. Crescimento consistente é muito relacionado às linhas de receita e os meus canais de venda. Qual é a principal porta de entrada de receita? É o cliente. É eu conseguir criar uma máquina de vendas que me permite converter esses clientes em receita, eles me trazerem receita. Então, para eu ter um crescimento consistente, eu preciso ter uma estratégia de marketing e uma estratégia comercial que me dê uma previsibilidade de vendas. E aí isso passa por uma estruturação de canais de aquisição de cliente. Então, o marketing ele vai tracionar a demanda no mercado, o marketing ele vai influenciar o mercado e gerar demanda, para que quando este mercado ele venha para o time comercial, o time comercial esteja apto a converter estes clientes em receita. Isso é uma coisa, estruturar um time comercial, um time de marketing, vai te dar uma tração em relação à receita. Mas existem modelos de negócios que têm uma composição de receita diferente uma das outras. Por exemplo, no negócio da Visp, nós temos Success Fee, nós temos uma remuneração no sucesso. Então, o Sérgio foi lá, captou 1, 2, 5, 10 milhões para um cliente, existe uma receita de Success Fee, né, que é o sucesso, é uma comissão desse valor. E eu também tenho outra linha de receita que é semelhante a essa, que são as receitas de M&A. Então, compra e venda de empresas, que também trabalha com Success Fee. Agora, vocês imaginem uma empresa que só tem Success Fee. Eu tenho uma estrutura de custo, de despesa muito inchada, eu tenho boleto, eu tenho conta para pagar todos os meses, mas um mês entra a receita, no outro não entra, no outro entra, no outro não entra. E aí aquela variação... são recorrentes, mas a receita não. Exato. Então, a minha composição da receita ela acaba prejudicando o meu fluxo de caixa. E aí, o que tu faz, cara? Eu tenho certeza que tem muitas empresas que estão nos escutando que tem esse comportamento na receita. A gente estruturou lá atrás um modelo de serviços recorrente. Então, agora eu tenho o serviço de controladoria, eu tenho o serviço de tesouraria, que vão me trazer uma receita mais previsível e recorrente. Então, eu faço a composição da receita, me gerando o primeiro pilar que tu falou ali de crescimento constante. Então, eu mantenho esse crescimento e tem uma história lá do Thiago Nigro com o Guilherme Benchimol, não sei se você já ouviu, Sérgio, que ele fala do faturamento, né? Que o Thiago Nigro chegou todo empolgado lá. Pô, Benchimol, faturamos tantos milhões esse ano e tal. E aí o Benchimol, todo humilde, né? Daquele jeitão dele. Pô, legal, Thiago. Bacana, mas me diz uma coisa. Esse ano, esse faturamento que tu teve, ele é piso ou ele é teto? Aí fez o Thiago Nigro pensar, puta, cara, esse faturamento é teto. Então, o faturamento do ano seguinte, tu tem que sempre buscar que ele seja piso. Pô, faturei 2 milhões esse ano. Legal, ano que vem esse faturamento é piso ou é teto? Ah, é teto. Cara, então busque outras fontes de receita, outros serviços, produtos que vão fazer isso virar piso. É 2 milhões para cima. Para que no outro ano seja 5, que no outro ano 5 seja o piso, e aí dali para cima seja 10. E assim a gente vai construindo um crescimento mais consistente. Agora, em relação a controle financeiro, o que tu me sugere, Sérgio? O que tu sugere o pessoal que está escutando? Sobre controle financeiro, pessoal, eu deixo a dica de buscar ajuda, tá? Busque uma consultoria. Tá? Busque uma consultoria para trazer bons números, que entenda de processos. Busque uma boa contabilidade. Uma contabilidade que te cobra os documentos, que ele não olha só, não é só aquele contabilista, tá? Que a gente sempre coloca assim, o cara que escritura é o contabilista. O contador, ele vai muito mais pro estratégico. Tá? Ele não atua somente mandando declaração, pagando imposto, te mandando guiazinha, tá? Olhem para uma contabilidade onde vai ter um planejamento estratégico, vai te colocar dentro do melhor regime tributário que a sua empresa, né, atua,
para tu ter ganho fiscal com isso. E vai te dar clareza com relação aos documentos contábeis, tá? Que isso vai ser um dos pontos. Processos. Desculpa te interromper, eu acho que eu troquei umas 5 vezes de contabilidade até acertar a contabilidade que a gente Isso é uma tá hoje dor na de Visp. todo mundo, né? Mas eu coloco que isso é uma dor de todo mundo no sentido de, eu acho, a grande maioria dos empresários é de poupar mesmo, é de não olhar a qualificação do trabalho que é entregue do outro lado. Então, pessoal, uma dica, uma contabilidade boa não é barata. Realmente não é. Não se apeguem ao valor, porque com isso, tá, nós temos o dinheiro que tu coloca numa boa contabilidade, tá, te traz segurança, tá? A gente está falando de diminuição de risco do meu negócio, então eu estou falando de valuation também. Estou falando de um pilar do valuation. No momento que eu tenho uma boa contabilidade, eu diluo o risco. No momento que eu tenho governança e bons processos e um financeiro organizado, tá? Invista num CFO. Invista em alguém que conheça mercado, que tenha bom relacionamento com outras instituições, porque isso vai te trazer bons resultados. E, de novo, a gente está falando de controle, a gente está falando de valuation, a gente está falando, né, de ganhar lá na ponta, lá na saída, enfim, aí a gente já se estende muito. Existe um CFO, né? Tem aquele negócio, o CFO, para quem não sabe, é Chief Financial Officer, é o diretor financeiro das empresas, né? O C-level que cuida da área financeira. Mas esse cara, para os pequenos e médios, Sérgio, eu vejo que ele é um cara pesado, né? Tava olhando outro dia ali, acho que é R$36 mil o salário de um CFO, isso média nacional, né? Óbvio, quem contrata o CFO geralmente é uma empresa que já está faturando múltiplos milhões, não é o pequeno e médio empresário ali. E isso, na verdade, ao mesmo tempo, é uma lacuna no mercado onde a Visp atuou lá atrás, né? Desde 2018 a gente vem atendendo com o serviço de controladoria, de CFO as a service. Então, até fazendo aqui já, né, uma propaganda, pessoal que está nos escutando. Nosso merchan. Nosso merchan, você não precisa pagar rios de dinheiro para contratar um CFO. Deixa que nós contratamos os CFOs. A gente tem um monte de CFO contratado, um monte de controller contratado. E nós terceirizamos esse serviço para os pequenos e médios. Então, se você aí quer ter um controle financeiro, como o Sérgio sugeriu ali no começo, maior, e não ter que contratar um diretor financeiro, pode terceirizar isso com a Visp, que a gente vai te entregar o mesmo nível de qualidade de controle financeiro aí na tua empresa. Vamos tirar o nosso interesse próprio numa explicaçãozinha bem rápida para quem está nos escutando. Quando eu terceirizo e quando eu internalizo isso. Boa. Tá? Quando eu terceirizo, no momento que eu não tenho demanda suficiente para atingir um colaborador onde ele vai suprir 8 horas de trabalho por dia, né? E vamos lá, 40 horas por semana de trabalho, eu posso buscar uma terceirização. Por quê? Porque vai por demanda nesse ponto. Então, o que eu estou fazendo? Reduzindo o custo ou a despesa, dependendo do setor, daquilo, tá? E um segundo momento é qual situação que eu não tenho condições de acessar aquele profissional que eu consigo buscar uma terceirização? Que é justamente o que a Visp faz. A gente traz uma mão de obra qualificada e a gente dilui isso entre 10, 15, 20, 50, né, clientes. Então, 50 clientes têm acesso a um profissional, ou mais de um profissional, aqui no nosso caso, e isso se dilui o custo entre todos. Então, tu está tendo acesso a uma grande mão de obra qualificada por um preço justo, que o pequeno e o médio conseguem acessar. Agora, no momento que eu tenho demanda, que eu tenho capital e eu consigo acessar, internaliza. Nesse caso, nós deixamos a sugestão de uma terceirização através da Visp, que a gente consegue estar levando boas estratégias. Com isso, tu já vai economizar uma boa grana aí e vai ter a mesma gestão das grandes empresas, basicamente, né? E aí, basicamente, tendo esse setor de controladoria, pessoal, dentro de casa, vocês vão ter os indicadores que o Sérgio comentou, né? Aí tu consegue ter indicadores sólidos, consegue ter uma estratégia de saída também muito clara.
esse profissional ele vai te ajudar a isso. Senão, você vai ter que se especializar. Senão, você vai ter que comprar diversos cursos aí no setor, fazer imersões, treinamentos, né? Você vai buscar conhecimento para poder assumir essa área de finanças aí na sua empresa. Tá? Não que isso seja ruim, mas te toma tempo. Né? Obviamente, tu tem que abdicar ali de uma série de outras coisas e de tempo principalmente para poder se especializar nesse setor. Não tem um empreendedor de alto nível que ele cresceu sem entender uma estrutura financeira, sem entender de um DRE, sem entender do que é uma margem EBITDA. Todo empreendedor, se tu for olhar lá o Shark Tank, sabe? Pô, tu olha ali, cara, é só investidor te metralhando de pergunta financeira. E é incrível como a maioria não sabe o que é um valuation quando chega no ponto. Então, procurem, pessoal, procurem informação sobre isso. Vão atrás, porque tu saber precificar, tu saber pelo menos o que são múltiplos de mercado já está ótimo, tá? É que nem uma tabela FIPE, quando tu vai comprar um carro. Tu saber que o teu carro vale, em média, 50 mil reais, tá ótimo. É por ali que tu vai se basear. Óbvio que tem uma série depois, parece muito simples, tá? Não é, mas tu estar no mínimo embasado de uma média já é algo que tu arranca na frente de inúmeros empresários que não fazem ideia do que eles têm na mão deles. Isso aí. E aí, Sérgio, para a gente finalizar aqui, também quero trazer um caso bem prático. A gente fala muito de, Nubank, Amazon, iFood, só empresa mega, né, cara? Mas para o empreendedor que está nos escutando ali, para isso não ficar tão intangível, tão distante, eu acho que é importante a gente esclarecer que a gente traz esses casos de empresas maiores porque são empresas que são conhecidas por todos. Mas o nosso dia a dia é fazendo as mesmas coisas para os pequenos e médios também. É isso que a gente faz todos os dias. Então a gente traz aqui exemplos de empresas maiores, mas o nosso dia a dia é trabalhando para o pequeno e médio empreendedor. E hoje mesmo eu estava fazendo uma videoconferência ali com um empresário, né, de São Paulo, que nós conversamos há 6 meses atrás, cara. E aí eu já nem lembrava mais do que a gente tinha conversado, tive que ir lá na nossa gravação da última reunião. Pô, cara, toda hora, né? Reunião, videoconferência, estratégia, alinhamento, captação, e aí tu esquece. Aí fui na nossa reunião lá, na gravação do vídeo, e lembrei da nossa conversa. E quando a gente chegou ali para conversar, o que a gente estava alinhando? Que eles queriam se estruturar, captar recursos financeiros, comprar outras empresas e se preparar para vender no futuro. Esse era o planejamento deles, né? E, cara, naquele momento a gente acabou não fechando, né? N motivos, eles preferiram esperar um pouco para contratar os serviços da Visp e a gente fazer esse projeto. E aí, hoje, o que aconteceu? A empresa acabou se endividando, uma dívida muito ruim, muito cara. E agora eles vieram, a gente queria retomar os serviços, mas tem um problema, nosso fluxo de caixa está descasado, a gente está fechando negativo todo mês, e agora a gente precisa captar recursos no mercado. Só que a empresa ela já está, cara, tá mal das pernas, entendeu? Tá suja. Eles já não conseguem nem contratar o serviço da Visp porque não tem dinheiro para isso. Então, ou seja, os caras postergaram, esperaram o pior momento para fazer esse movimento. E agora eles estão meio que numa sinuca de bico. Bom, não tenho dinheiro para me estruturar, não consigo contratar uma empresa para me ajudar. Tá com endividamento alto. Tá com endividamento alto. O que vai impossibilitar uma busca de capital também, provavelmente. Exato, cara. Então, assim, eu vejo que se eles tivessem tomado a decisão de buscar essa assessoria quando estava tudo relativamente bem, eles não precisariam estar passando por isso agora. O problema é que a gente tende a postergar as decisões. Cara, se uma decisão é óbvia, não posterga. Toma ela. O empresário ele precisa ser ágil nas tomadas de decisões. Então, se você entende que é um caminho captar dinheiro no mercado, organizar o seu financeiro, talvez comprar outras empresas e estruturar a sua empresa para vender ali na frente, cara, não posterga essa decisão. Vai atrás de uma assessoria, conversa, estrutura o teu negócio, toma a tua decisão agora, porque se tu esperar, pode ser tarde demais. E a melhor captação, ela só o Sérgio está aqui para me corrigir, mas a melhor captação ela é tomada quando está tudo bem.
Quando a tua empresa não precisa de dinheiro, é quando chove dinheiro, né, cara? É quando o Itaú começa a te mandar a mensagenzinha lá. Hoje eu recebi umas 3 mensagens do Itaú. Aí tu, cara, eles querem jogar dinheiro em cima de ti quando tu não precisa. Mas é porque provavelmente a Visp mostra uma liquidez boa que o banco se sente, né, se sente confortável, né, de expor aquele capital dele e te oferecer aquilo. Mas é no momento que a gente não precisa, né? Graças a Deus a gente aqui tá no momento que atualmente a gente não precisa. Mas eu tô quase pegando, hein, cara? Hã? Eu tô quase pegando. Mas isso é porque tu tem consciência, né, Pablo? Que a grande maioria, às vezes, bateu uma mensagenzinha, tô indo lá pegar. Calma. Né? Tem que ter um planejamento para esse dinheiro, né, cara? Pô, qual empresa que eu vou comprar? Onde é que eu vou investir que vai me reduzir um custo? Exato. E aí... Mas, gente, maravilha, show de bola, Sérgio. Opa, traz aí alguma reflexão pra gente acabar com chave de ouro esse podcast. Cara, eu acho que eu gostaria de deixar o ponto que a gente sempre pergunta, é a pergunta mais frequente entre os nossos clientes e que tem uma resposta muito óbvia, tá? Qual é o endividamento perfeito para minha empresa? Qual é o endividamento que eu não vou passar trabalho? Qual é o endividamento correto para minha empresa? E literalmente a pergunta traz uma resposta muito óbvia. É aquele que eu posso pagar. É simples assim. É simples. Por quê? Porque eu preciso estar organizado, eu preciso conhecer o meu fluxo de caixa e eu preciso entender qual é o poder de pagamento que eu tenho. Então isso parece que é simples, né? Tá, mas então o endividamento é somente aquele que eu posso pagar? Sim, é somente aquele que eu posso pagar. Só que o pagar traz uma série de situações de eu estar organizado, de eu conhecer os meus números e de eu saber como que eu vou usar aquele valor. Então, por mais que a resposta seja simples, existe uma série de ações por trás que deixam a resposta simples. Então, a gente deixa esse final para a gente terminar simplificando a coisa, né? Pense, planeje e se organize para acessar um recurso. E conte com a Visp para a gente poder auxiliar nesse processo. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu escrevi uma frase, cara, que é o seguinte: dinheiro não resolve o problema da tua gestão. Né? Se a tua empresa ela não está pronta para crescer sem o investimento, ela também não está pronta para crescer com ele. Então, isso aí, meus amigos. Sérgio, muito obrigado. Esse foi mais um Equity Talks aqui falando sobre investimentos, captações de recurso, como organizar a sua empresa para captar dinheiro. Então, quero deixar aí o convite para seguir a Visp Capital nas redes sociais, seguir meu Instagram, Pablo R. Constantino, seguir o do Sérgio também. Qual é o teu Instagram, Sérgio? Sérgio William Reis. Maravilha. Então segue a gente aí nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo. Segue o Equity Talks também e encaminha aí para o seu amigo empreendedor que precisa escutar esse conteúdo aqui, que foi porrada. Valeu, Sérgio. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.